Bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado aqui no Grid Largada. Hoje nós entrevistaremos o campeão da Fórmula 4 Brasil nessa temporada de 2023. Novamente aqui no canal, seja muito bem-vindo, Vinícius Tessaro. Prazer, Dan, tudo bem? Obrigado, pessoal que está na live. Boa tarde. Obrigado pelo convite para estar participando da entrevista aqui hoje. Muito obrigado, Vinícius. E lembrando, pessoal, essa entrevista ao vivo, com perguntas ao Vinícius Tessaro, você pode participar sendo membro. Se você não é membro, você terá acesso a essa entrevista cerca de 1 ou 2 dias depois, provavelmente nessa quinta-feira, 8 horas da noite. Mas, pessoal, está chegando aqui na live, algumas pessoas já também, então já se inscreva no canal, deixe o seu like, já nos ajude, pessoal, que isso é muito importante. E vamos falar aqui com o campeão da Fórmula 4 Brasil, saber como foi essa temporada dele, ele que correu pela Cavaleiro Sport mais uma vez. E com isso eu já começo a perguntar para você, Vinícius. Essa temporada foi uma temporada gigantesca, não só por conta do título. 2022 você passou algumas dificuldades e agora 2023 você teve números bem expressivos. 6 vitórias, 3 pole positions, 9 voltas mais rápidas e um total de 233 pontos. Seria 234 se não fosse a questão dos descartes, ou seja, foram 70 pontos a mais que na temporada passada. O que você pode falar para a gente de evolução que você percebeu, tanto em você quanto na equipe, de 2022 para 2023? Eu acho que a gente teve uma evolução muito grande, principalmente na maturidade, que a gente adquiriu muito do ano passado. Ano passado tinha sido a minha primeira temporada nos monopostos, era a primeira experiência também. Então, acho que foi algo muito novo para mim, algo muito novo para a equipe, que também nunca tinha trabalhado com carros de Fórmula. E a gente evoluiu bastante do ano passado para agora. Nesse ano a gente já começou com o pé direito e conseguiu 2 vitórias logo na primeira etapa. E eu acho que foi uma chave muito importante para a gente conseguir o título esse ano, que foi a vantagem que a gente adquiriu no começo do campeonato. E bom, no ano passado a gente ainda era muito imaturo, a gente cometeu muitos erros, né, durante toda a temporada e acabou prejudicando bastante a gente. Na primeira etapa eu tinha somado 0 pontos no ano passado, ainda assim a gente conseguiu terminar com a terceira posição entre os pilotos, mas eu acho que nesse ano foi o ano que a gente conseguiu se redimir muito da temporada do ano passado e conseguiu evoluir bastante também. Não, realmente, teve essa questão de melhora visível isso em você nessa temporada. E tem até uma questão que eu gostaria de levantar aqui, assim, como foi para você o início dessa temporada? Porque, assim, como você disse, teve uma melhora de 2022 para 2023. Como foi para você perceber essa melhora? Teve até um momento no campeonato, foi Interlagos, se eu não me engano, que nos treinos, tanto os extras, quanto o livre, quanto o classificatório, você foi primeiro em todos eles. Ou seja, de algumas dificuldades até o final do ano passado, no início da temporada, você começou dominando. Foi muito mais rápido que todos os outros pilotos. Como foi essa experiência logo de início para você? O que você achou? Nossa, melhorei bastante. O que você achou desse momento? A gente teve uma preparação muito intensa do final do campeonato passado para o começo desse. Foi quando a gente percebeu que a gente precisava melhorar muito ainda para conseguir disputar o título. E, bom, a sensação foi incrível de saber que tinha dado resultado logo nos primeiros treinos. A gente conseguiu ser o mais rápido. E durante os treinos extras que a gente teve ao longo do ano, eu também fui o mais rápido. Então, a gente sabia que a gente era competitivo para o título esse ano no campeonato. E a equipe também vinha muito bem. Todos os carros da equipe eram muito rápidos na maioria dos treinos e nas etapas. Então, a gente sentiu que a gente estava num ano em que a gente podia ser campeão e foi uma sensação muito boa a princípio. E logo na primeira etapa, como eu disse, a gente conseguiu começar com o pé direito e ampliar a vantagem no campeonato. E eu acho que essa foi uma chave muito importante para o nosso ano. E não foram só melhoras, né? Foi adaptação também, porque o carro não era realmente igual ao do ano passado. Teve, por exemplo, a mudança do fornecedor de pneus, que era a Pirelli, se eu não me engano, e passou para ser Hankook. Como foi para você essa mudança? O que você achou desses novos compostos para a temporada de 2023? Sim, como você disse, a gente teve a mudança, né, da fornecedora de pneus para o campeonato agora em 2023. Então, apesar da experiência que a gente tinha adquirido com o carro no ano passado, a gente também teria que se adaptar agora com os novos compostos que foram anunciados pouco antes da primeira etapa.
e eram compostos um pouco piores do que os da Pirelli em 2023 agora, os carros eram um pouco mais lentos, mas ainda assim eu acho que a equipe conseguiu se adaptar muito bem desde o começo da temporada. eh, E a gente também conseguiu se adaptar rápido, logo com os pneus. Afinal, a gente já tinha experiência com o carro do ano passado, então agora já era mais fácil conseguir se adaptar. E com essa adaptação um pouco mais rápida, com os pilotos que vinham para o primeiro ano agora, que eram os rookies, acho que a gente conseguiu sim uma vantagenzinha por ter a experiência no ano passado, que também foi muito importante. E você citou antes a parte da preparação, que a preparação foi bem intensa. O que mudou nesse ano, no início desse ano, a preparação em relação ao ano passado, em termos de preparo físico, preparo mental e até mesmo simuladores? Bom, a gente passou por essa preparação do final do ano passado para o começo desse. Eu me mudei para Brasília, que é a cidade onde o meu preparador físico, psicólogo e os treinos eram realizados no ano passado. Só que morando lá em Brasília agora esse ano, ficou um pouco mais fácil. Eu estava mais próximo do meu preparador físico e dos meus treinadores, então eu acabei conseguindo intensificar um pouco mais a minha preparação para essa temporada, que também foi uma chave muito importante. Foi essa preparação intensa que a gente teve por fora das etapas. E, como se disse, uma preparação com simulador, preparação física de treinos. A gente passou também por uma preparação psicológica que foi muito importante para esse campeonato, já que a pressão era um pouco maior também, porque a gente tinha essa pressão de meio que ser campeão por estar no segundo ano. E então a gente teve que lidar também muito com essa pressão e teve que fazer uma preparação psicológica um pouco mais intensa. E eu acho que essa foi uma chave muito importante para minha preparação esse ano. Você falou aí que mudou para Brasília, ou seja, mais uma adaptação que você teve que realizar. Você ficou, você se mudou para Brasília, mas foi junto com a família, ou ficou um bom tempo sem estar perto deles? Como é que foi essa mudança para você? Eu fiz a mudança para Brasília sozinho, eu morei sozinho esse ano agora. E realmente a decisão foi minha. Eu conversei com os meus pais e a gente chegou num acordo que seria assim importante eu me mudar para Brasília esse ano, tanto para adquirir maturidade e também para intensificar os treinos, como eu disse, já que eu estava mais perto do preparador e de todo mundo. E eu ficava de segunda a sexta em Brasília e nos finais de semana eu vinha para Formosa, que ficava a 80, 90 quilômetros de Brasília. Então eu tinha assim um contato com os meus pais nos finais de semana, mas o resto da semana eu passava lá em Brasília estudando e treinando. Então você chegou a morar sozinho, é isso? Sim, sim, E morei qual foi, sozinho durante de segunda a sexta, né? Morava uhum. sozinho de segunda a sexta e nos finais de semana via a família. E qual foi a maior dificuldade de morar sozinho? Foi sua primeira experiência morando sozinho, aliás, perguntando. Sim, foi minha primeira experiência morando sozinho e eu acho que a maior dificuldade mesmo que eu enfrentei, principalmente no começo, foi a de me locomover, porque eu não fazia ideia, eu era acostumado a estar sempre com os meus pais me levando nos lugares e agora eu tinha que meio que começar a me virar, dizendo assim. Então, acho que essa foi a maior dificuldade que eu tive, foi a de conseguir me locomover. Afinal, também era uma cidade nova para mim. Eu treinava, eu ia muito para Brasília para treinar, mas nunca cheguei, tipo, a conhecer a cidade de fato. E então foi algo muito novo para mim, era uma cidade nova que eu não conhecia e também questão de alimentação, locomoção e tudo, era algo novo para mim. Então acho que foi uma dificuldade que eu enfrentei muito no começo, mas aos poucos eu fui me adaptando e fui conseguindo levar. Não, bem legal. Isso todo mundo pergunta, né? Ah, mudou, tá morando sozinho, quais são as dificuldades? A mesma coisa que eu quase nunca escuto é: e qual é o lado bom dessa mudança de morar sozinho para você? O que você achou melhor nisso tudo? Eu acho que a liberdade e a privacidade que você tem também morando sozinho, você tem uma liberdade muito maior, claro, ainda assim, para ir para alguns lugares eu avisava sempre os meus pais, mas ainda assim você tem uma liberdade um pouco maior para ir para qualquer lugar, assim. Eu acho que essa liberdade era algo que eu gostava muito de morar sozinho. Muito bom. Agora, voltando a falar da temporada, já vimos aí toda a sua preparação. Aliás, voltando um pouquinho na preparação, você se prepara bastante em simulador também? O como você gosta dessa área? Você fica, por exemplo, no seu tempo livre, participando de jogos com outros pilotos, treina sozinho, vai na sede em algum lugar para se preparar? Como é que faz essa parte do simulador para você? O simulador que eu tenho é o meu mesmo, então eu treino com ele em casa. Eu cheguei a participar de alguns campeonatos,
no final do ano passado. E eu sempre gostei muito de andar no simulador, além da preparação. Era algo que eu gosto muito de fazer também. E eu tenho também um grupo com alguns pilotos que geralmente a gente combina de jogar todo mundo junto, a gente cria uma sessão e começa a treinar. E é algo que me ajudou muito nessa temporada também, porque o simulador é o mais próximo que a gente tem da vida real, é a preparação mais próxima que a gente tem quando a gente não tem os treinos oficiais da categoria. Então é algo que ajudava muito, principalmente no mapeamento da pista, pontos de freada, pontos de aceleração e tudo, que é muito real. Muito bem. E nessa temporada, agora sim, voltando a falar de 2023, da temporada de 2023, você teve várias corridas excepcionais, como você mesmo falou, o início da temporada foi muito bom. Teve agora a última etapa em Interlagos, onde você conseguiu o título, acabou sendo tocado ali, teve um acidente com você, mas de 2023, qual para você, em questão de performance, qual foi a melhor corrida? Não necessariamente pode ter sido uma vitória, mas aquela que você achou que você se superou, foi realmente melhor, e aquela que você achou que teve maior dificuldade. Bom, em corrida acho difícil dizer, mas eu acho que uma etapa que eu acho que eu tive uma performance muito boa esse ano foi a etapa do Velocitar. A gente tinha feito a pole para as duas corridas, mas infelizmente a gente acabou sendo desclassificado por 1 milímetro na altura fora do regulamento, então a gente foi desclassificado e teve que largar de último nas duas corridas principais. E eu acho que foi a etapa que eu tive a melhor performance. A gente largou da última posição, conseguiu uma sexta colocação e uma quinta na primeira e na terceira corrida. Na segunda corrida, com a inversão de grid, a gente largou na segunda posição e conseguiu a vitória. Então, e saiu da etapa do Velocitar ainda como líder do campeonato. Então, eu acho que a etapa do Velocitar foi uma etapa que eu tive uma performance muito boa, olhando durante todo o ano. E uma etapa que eu tive bastante dificuldade. Hum, Eu acho que a etapa com a Fórmula 1 foi uma etapa que a gente enfrentou bastante dificuldade. A gente veio correndo com os pneus Hankook durante todo o ano e na etapa da Fórmula 1 a gente acabou tendo uma troca na composição dos pneus. Então foi algo muito novo para todo mundo e acabou interferenciando o nosso desempenho durante a etapa. Mas a gente tinha feito a pole na etapa da Fórmula 1 e acabou tomando a bandeira vermelha na última volta, então eu perdi a melhor volta e tive que largar da quarta posição na corrida 1. E a gente também vinha como líder na primeira corrida, durante toda a corrida, mas infelizmente eu tive um problema com a relargada no safety car e acabei perdendo a liderança e chegando na segunda posição. Com a inversão de grid na segunda corrida, a gente também teve algumas dificuldades para conseguir subir posição e pontuar melhor. E na terceira corrida, a gente acabou errando e encostando o bico no carro da frente, tendo que abandonar a prova. Então, eu acho que a etapa da Fórmula 1 em geral foi a etapa que a gente mais teve dificuldade esse ano. Aproveitando para falar da etapa da Fórmula 1, porque foi uma experiência nova. Ano passado não teve etapa junto com a Fórmula 1. Esse ano foi a primeira vez. Ano que vem vai voltar a ter etapa junto com a categoria máxima do automobilismo. Mas como foi tirando essa parte do composto que mudou, o final de semana para você como piloto, porque teve experiência também, eu soube que vocês visitaram ali os boxes. O boxe de vocês foi um local diferente e eu, por experiência própria, porque eu já acompanhei a corrida dali, quando chove, normalmente alaga e vocês ficaram bem ali na saída na saída do S. Então, Sim. conta pra gente como é que foi tudo isso, todo esse evento, o que foi bom para você, o que foi ruim, o que foi diferente, como foi o GP Brasil de Fórmula 1, você correndo junto com esse evento. A primeira experiência que a gente teve logo chegando no autódromo foi ver aquela estrutura, a estrutura da Fórmula 1 que é gigante, com todas aquelas arquibancadas. E a gente também teve essa experiência de não estar lá na pit lane, a gente dessa vez estava na saída do S de Senna ali. E como você disse, era uma parte que quando chove alaga, e na tomada de tempo que a gente ia fazer na sexta-feira, acabou tendo uma chuva muito grande e acabou alagando-se um pouco lá onde a gente estava nos boxes. Caiu uma chuva bem forte até. E, cara, dividir pista com a Fórmula 1, que é o meu sonho e é o sonho da maioria dos pilotos que estão no grid, foi uma experiência incrível da gente estar tendo essa oportunidade de dividir pista com a maior categoria do automobilismo.
E a gente também não via a hora de entrar na pista e ver todas aquelas pessoas também nas arquibancadas. Foi uma experiência gigante para todo mundo e, claro, também trouxe um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de pressão para todo mundo também de estar vendo aquele autódromo lotado, algo que a gente não era tão acostumado assim. E a gente também teve essas experiências por trás, a gente teve a oportunidade de visitar os boxes, teve a oportunidade de conhecer a equipe da Alpine, a gente conheceu os carros. Infelizmente, a gente acabou não conhecendo nenhum piloto, mas a gente teve essa oportunidade, pelo menos, de conhecer as equipes e conhecer o carro e ver como é a estrutura de uma equipe de Fórmula 1 também. Você falou aí da pressão, né? Com torcida, com aquela estrutura, mas depois que você coloca o capacete, fecha a viseira, tá na pista, você consegue realmente perceber os torcedores ali, a pressão que eles exercem sobre vocês? Ou a pressão ali só normalmente quando não tá correndo? Quando tá correndo fica tudo normal ou realmente muda alguma coisa? Particularmente falando, eu não percebo, porque geralmente quando a gente está ali na corrida, principalmente numa disputa de posição, é algo muito frenético e a gente precisa de muita concentração também na pista, então a gente acaba não reparando muito no que está acontecendo por fora. Mas quando acaba a corrida, por exemplo, e a gente se toca de que tem tantas pessoas assim assistindo a gente no autódromo, com certeza vem uma pressão e vem uma ansiedade também. E eu acho que o momento de maior ansiedade mesmo é o pré-corrida, que é quando a gente senta no carro para se preparar para o grid e a gente vê de verdade todas aquelas pessoas, aquela estrutura de Fórmula 1 com tantas pessoas. É algo que trouxe muita pressão, mas foi algo que eu consegui lidar durante o final de semana, mas foi uma pena que a gente acabou tendo bastantes problemas nessa etapa. É, você teve alguns problemas, mas você foi, se não me engano, segundo lugar na corrida um, correto? Sim. Segundo lugar, e com isso você foi para o pódio, teve a experiência ali daquela sala onde os pilotos da Fórmula 1 eles ficam ali um tempo antes de ir para o pódio. Como foi para você? Porque ele teve a pressão antes da corrida, durante a corrida já foi mais tranquilo, e depois da corrida, nessa primeira, segundo lugar, mais tranquilo com o resultado, e ainda aproveitando aquele momento, aquela relação que vocês tiveram com a Fórmula 1. Como foi isso para você? A gente teve essa experiência. Claro, eu queria ter conseguido a vitória, mas a gente ainda assim conseguiu essa experiência de subir no pódio e ter a oportunidade de conhecer como é aquela estrutura que a gente assiste na Fórmula 1, que é aquela salinha onde os três primeiros colocados na Fórmula 1 têm uma conversa e ficam assistindo, às vezes, os melhores lances das corridas. É, Foi uma experiência muito grande, principalmente de estar subindo no pódio com a estrutura da Fórmula 1. Foi uma experiência muito diferente pra gente, já que a gente também não estava na pit lane. Logo após a gente subir no pódio, a gente teve que pegar um meio de transporte para conseguir voltar para lá onde os boxes da Fórmula 4 estavam instalados. E os carros também da Fórmula 4 não podiam ficar parados lá na pit lane, então eles tinham que voltar todos carregados. Foi uma experiência muito diferente para todo mundo. A gente não era acostumado com isso no ano passado. Foi uma experiência nova que a Vicar conseguiu esse ano e foi uma experiência muito importante, principalmente para todos os pilotos terem a oportunidade de conhecer a Fórmula 1. E é isso. Foi uma experiência mágica. Experiência mágica. E agora voltando a falar da chuva, né? Porque a Sim. chuva foi até preocupante ali naquele momento de Interlagos. O Rock, que é aqui do canal, ele foi fiscal, ele é fiscal de Interlagos do GP Brasil, GP São Paulo de Fórmula 1, e já contou aqui pra gente as dificuldades. Como foi aquele momento para você? Porque de todo esse momento mágico, eu acho que esse foi o momento mais assustador para vocês pilotos, não? Sim, com certeza, um momento mais assustador para a gente, porque faltavam, acho que, poucos minutos para o começo da nossa tomada de tempo, que era na sexta-feira, e ela foi cancelada. A gente realizou a tomada de tempo no dia seguinte, no sábado, logo pela manhã, antes da primeira corrida. E foi algo muito repentino. A pista parecia ok para todos os pilotos para começar, mas de repente começou uma chuva muito forte. E aí a Vicara, após a chuva, teve que sair com o carro para verificar se a pista estava apta a receber a tomada de tempo naquele momento. Mas tinham muitos detritos na pista e acabou sendo cancelada. E a maioria dos pilotos já estavam até prontos dentro do carro para sair para a tomada de tempo. E de repente começou a chover bem forte e todos os pilotos tiveram que abortar a tomada de tempo. E foi uma experiência muito louca também. Tem o Verstappen andando naquele temporal, até um vídeo famoso dele.
E, cara, foi algo muito repentino, como eu disse, foi de repente e todo mundo ficou muito assustado, principalmente a gente que estava ali no S de Sena, que era onde a chuva caía bem forte e descia bastante água também. Realmente foi algo assustador ali para público, para piloto, para todas as pessoas que estavam lá. Sim. Agora, ainda falando de Interlagos, mas para a última etapa, onde você se sagrou campeão. Para a gente aqui, a gente já comentava, é só questão de tempo. Matematicamente, praticamente, já estava garantido o título. Mas a gente sabe que vocês, pilotos, não pensam assim. Só que você acabou confirmando o título, matematicamente, se não me engano, na segunda corrida. E na segunda corrida Sim. você acabou abandonando, seu único abandono real na temporada. Como foi essa sensação para você? Aquele gosto agridoce de ter abandonado, mas mesmo assim conquistado o título? Bom, essa última etapa de Interlagos foi uma etapa que a equipe já chegou com um plano de estratégia diferente, já que a gente tinha essa vantagem no campeonato, a gente tinha o objetivo de passar o pneu novo logo na primeira corrida. Geralmente as equipes guardam os pneus novos para a segunda ou para a terceira corrida, dependendo de qual é a posição, com a inversão de grid. E a gente optou por passar os jogos de pneu logo na primeira corrida para tentar ampliar essa vantagem no campeonato. Na largada, a gente conseguiu assumir a segunda posição, a gente tinha a vantagem dos pneus e a gente assumiu a primeira colocação e conseguiu abrir uma vantagem boa na primeira corrida, concluiu o objetivo da equipe, que era vencer a corrida um e largar na corrida 2 com os pneus um pouco melhores. E na corrida 2 a gente teve esse primeiro abandono real na temporada, que foi quando eu recebi um toque logo na primeira volta. Matematicamente, a gente precisava da sétima colocação ou diante para conseguir a vitória logo na corrida 2. E eu acabei recebendo o toque justamente quando eu estava na sétima posição, que era a posição que eu precisava para ser campeão. E eu acho que foi um momento de muita tensão para mim e para toda a equipe, já que a equipe esperava que a gente completasse a prova e fosse campeão no sábado. E a gente tinha o objetivo de ser campeão no sábado e com aquele toque meio que podia acabar com o nosso objetivo de ser campeão no sábado. Então a gente abandonou a prova e teve que passar pelos 9 minutos mais longos da minha vida, que foram aqueles acompanhando a prova de dentro do box junto com a equipe. A gente dependia da vitória da equipe que vinha liderando a corrida com o Zucchini. E ele conseguiu defender muito bem a posição, venceu a corrida e a gente conseguiu ser campeão no sábado. Parabenizar a equipe de novo pelo trabalho incrível que eles fizeram durante toda a temporada e na corrida 2 também pela vitória. E, cara, eu acho que foi até mais emocionante também ter aquela oportunidade de comemorar da pit lane com toda a equipe, ver a gente conseguir vencer o campeonato depois de tanto trabalho, depois de bater tanto na trave, né, no ano passado. Acho que foi uma experiência mágica e eu acho que não existe sensação melhor do que essa, que é comemorar o campeonato junto com a equipe. Muito bem, parabéns a você e a equipe Cavaleiro Obrigado. de 2023. E aproveitando essa relação com a equipe, porque a gente vê a série da Fórmula 4 Brasil, teve a temporada passada, e a gente vê como às vezes, tem uma noção, né, de como é o clima dentro da equipe. A gente vê, às vezes, algumas brincadeiras, às vezes, alguns momentos tensos entre piloto e coach. Eu queria saber dessa sua relação com os seus treinadores, com o seu coach. É bem tranquila ou existe aquele momento de pegar no pé, falar, vai lá, faz, não desiste? Aqueles momentos, digamos, que de longe parece que está realmente brigando, parece que está tendo alguma discussão feia, mas que a gente sabe que muitas vezes isso é normalmente o que é aquele incentivo para o piloto conseguir um resultado a mais. Como é seu relacionamento com o seu coach e com seus treinadores em si? Eu tenho um relacionamento muito bom, principalmente com o Renan, que foi o meu coach esse ano. Eu e o Renan, a gente começou a trabalhar junto desde a segunda etapa do ano passado. Então a gente se conhece há muito tempo já e a gente já conseguiu se adaptar muito bem, porque cada piloto tem um tipo de forma que ele gosta de receber a informação na pista. Tem piloto que gosta de receber bastante informação, tem piloto que não gosta. E eu e o Renan, por estarmos trabalhando tanto tempo juntos, eu acho que a gente conseguiu meio que aprender um com o outro a forma que cada um gosta de trabalhar. Então a gente tem uma química muito boa, assim, eu e o Renan. O Renan fez toda a diferença esse ano, com certeza, se não fosse pelos ensinamentos dele, tanto dentro da pista quanto fora, com certeza o resultado não teria sido o mesmo. E com a equipe da Cavaleira em geral também, o meu relacionamento é muito bom, já que eu conheço eles desde o começo do ano passado.
A gente amadureceu junto, a gente conheceu o carro junto. Então, eu acho que eu tenho uma relação muito boa em geral com o coach, com a equipe. Bom, e aí, novamente, a gente vê a importância da ter aquela simetria entre piloto e engenheiro, que muitas vezes é até mais importante da relação com o carro. Então, Sim. agora, Vinícius, terminada a temporada de 2023, campeão da Fórmula 4 Brasil. Obviamente, você não volta para a Fórmula 4 Brasil ano que vem, não pode fazer isso. E o povo quer saber qual seria seu futuro, qual seria o destino que você gostaria de ter. Começar a correr na Europa, ir para um caminho da Ásia, caminho da superforma japonesa, caminho dos Estados Unidos. Nós estamos chegando aí no final do ano. O que você pode dizer no momento para a gente? Bom, para 2024 a gente ainda não tem nada certo, mas eu já tenho sim algumas categorias em mira. Na Europa, a Freca, que é uma categoria que geralmente os pilotos passam por um ano de experiência para adquirir essa experiência para a Fórmula 3. E também estou de olho nos Estados Unidos, na USF Juniors, que é uma categoria da Road to Indy. E, cara, são duas categorias que eu tenho visado bastante desde o começo do ano, e agora que eu fui campeão e não posso mais correr no Brasil, são categorias que a gente está assim de olho, e vamos ver o que que o destino leva pra gente no futuro, mas com certeza são essas duas categorias que eu tenho em mente. Vinícius, muito obrigado, pessoal. Então aguardem aí que tão logo assim espero o Vinícius Tessaro divulgue o seu destino, o seu futuro no automobilismo. Vamos ficar aqui na torcida por ele. Agora, Vinícius, fique à vontade para fazer seus agradecimentos, falar, mandar mensagem para quem você quiser, falar dos seus patrocinadores. O momento é teu, o espaço é teu. Fique à vontade, Vinícius Tessaro. Beleza, obrigado. Só agradecer muito pelo convite para estar participando da live agora, agradecer a todo mundo que acompanhou a transmissão até aqui. E é isso, espero que a gente tenha mais oportunidades de conversar mais vezes, quem sabe no futuro, já com o planejamento de 2024 definido. E é isso, obrigado pelo convite e até a próxima. Eu que agradeço, Vinícius. Já está convidado novamente a vir aqui no canal, não só para entrevista, mas tem as lives também. Está convidado, fique à vontade. E, claro, boa sorte aí para 2024, que você continue trazendo alegrias ao povo brasileiro. Pessoal, Obrigado. eu que agradeço. Quer apoiar o Vinícius Tessaro? Quer apoiar os pilotos brasileiros da base? Então, venha com a gente, se posicione no grid de largada. Muito obrigado, pessoal, e até mais. Até mais.